Em mar aberto, as águas turvas abaixo do casco do navio parecem repousar pacificamente na noite tranquila. Embora houvesse muitos dias e noites cheios de chuva e tempestades, parecia que as águas do mar finalmente se acalmaram. As águas calmas começam a borbulhar com a vingança do mar, enquanto os companheiros de tripulação ao seu redor começam a correr para preparar as velas, na tentativa de impedir o que quer que ameace surgir das profundezas do oceano, você espera que seu destino o alcance. Não adianta correr, um monstro marinho logo estará sobre você. Um monstro marinho é, por definição, qualquer criatura que vem do mar, real ou mítica, e é extraordinariamente grande ou ameaçadora. Existem centenas de relatos dessas criaturas. Qualquer cultura que teve contato com o mar tem pelo menos uma forma de monstro marinho relatada em sua história mitológica. Curiosamente, no entanto, parece haver alguns relatos de monstros marinhos amigáveis. Antes de continuar com o tema de hoje, se inscreva no canal para ficar por dentro dos mitos e lendas. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Há muitas especulações sobre o que poderia ter inspirado os mitos das terríveis criaturas marinhas e monstros que se tornaram infames na mitologia mundial. Se pensava que algumas dessas histórias podem ter sido causadas por espécies marinhas reais que eram novas e aterrorizantes para os marinheiros e exploradores que estavam apenas começando a se aventurar no oceano. Também se pensa que algumas das criaturas mitológicas que foram relatadas são possivelmente apenas carcaças de tubarões e baleias que se decompuseram de uma maneira que as fez parecer significativamente maiores e mais assustadoras. Estudos recentes mostraram que cachalotes e tubarões frade se decompõem de tal maneira que podem parecer de outro mundo. Os cachalotes se decompõem de uma maneira que faz com que a gordura se solte do resto da carcaça. Às vezes pode crescer uma textura peluda na massa esbranquiçada que certamente pareceria estranha. O tubarão frade passa por um processo de decomposição semelhante, que faz com que perca a parte inferior da cabeça e as barbatanas durante a reciclagem. O resultado final é bastante semelhante à aparência de um plesiosauro. Essa estranha aparência certamente poderia ter sido a causa de muitos contos horríveis de monstros no mar. Há também quem se pergunte se a resposta pode ser mais promissora. A maioria dos oceanos do mundo ainda é amplamente inexplorada. Isso torna possível que essas criaturas dos mitos sejam criptídeos, não apenas mitos. Existem muitos pseudocientistas que têm esperança de que descobriremos essas estranhas criaturas quando a tecnologia de mergulho melhorar. Alguns também especulam que a estranha aparência das criaturas relatadas pode estar ligada aos primeiros dinossauros marinhos. É possível que os criptídeos dos monstros marinhos sejam descendentes dos primeiros dinossauros e de outras megafaunas. É possível que os mitos que cercam essas criaturas também tenham sido criados pela preocupação com pessoas desaparecidas durante tempestades, furacões, tufões, enchentes, etc., ou marinheiros que nunca mais voltaram para casa. Provavelmente era mais fácil imaginar que algum tipo de criatura era responsável por seu desaparecimento, especialmente porque muitas histórias de monstros marinhos deixam espaço para que as vítimas estejam vivas e bem em algum lugar. Contos como os dos Finfolk e dos Vodianoi falam de criaturas que sequestram humanos e os forçam a se casar com sua espécie. Essas histórias também contavam que parte desse sequestro exigia que permanecessem sob a superfície do mar pelo resto de suas vidas. Apesar disso, muitas vezes havia esperança de que as vítimas pudessem escapar e voltar para casa. Outra explicação possível é simplesmente que as criaturas foram inventadas para explicar os navios que foram destruídos por furacões e outras tempestades tropicais. Os restos de um naufrágio teriam parecido quase impossíveis de compreender para muitas culturas antigas. É plausível que muitos monstros marinhos tenham sido criados para explicar como esses navios ficaram tão distorcidos e dilacerados. Todas as outras explicações normalmente se enquadram na categoria de identidade equivocada de objetos inanimados. Podem ser objetos flutuantes aleatórios, como troncos, destroços de navios e jangadas. No entanto, também pode ser a vida baseada em plantas, como algas flutuantes, que é a culpada pela identidade equivocada. Independentemente do que causa os mitos dos monstros marinhos, pode-se concordar que existem alguns monstros que são tão aterrorizantes nos dias modernos quanto eram nos dias em que foram criados. Há também histórias de monstros marinhos que não são tão populares em escala global, mas têm um significado significativo em suas respectivas regiões de origem. Cetus. Na mitologia grega, é comum que um monstro marinho seja chamado de Cetus.
Esse termo é bastante vago. Com base nas pistas do contexto, no entanto, parece provável que Cetus fosse algum tipo de serpente-dragão, tubarão, baleia ou peixe. O exemplo mais famoso de Cetus sendo usado é quando Poseidon enviou Cetus para devorar Andrômeda. Isso foi feito para punir a mãe de Andrômeda por se gabar de que sua filha era mais bonita do que todas as Nereidas, outras criaturas do mar, uma das quais era a esposa de Poseidon. Andrômeda foi salva no último minuto por Perseu, mas nota-se que ele só conseguiu vencer Cetus usando a cabeça de Medusa, Caríbides. Havia também um monstro grego chamado Caríbides, que aterrorizava marinheiros e guerreiros quando tentavam passar pelo Estreito de Messina. Se acredita que Caríbides vivia sob uma pequena rocha de um lado do Canal de Messina. Acredita-se que ela era filha de Poseidon e Gaia, que foi transformada em um monstro terrível por Zeus. Parte de sua maldição era fazer com que ela tivesse tanta sede de mar que ela tivesse que engolir grandes quantidades de água 3 vezes ao dia. Esse processo indiretamente causou redemoinhos, que se estima que tenham quase 23 metros de diâmetro. Ela estava acorrentada debaixo de uma rocha no estreito, que impossibilitava a movimentação de sua localização. Também existem versões dessa história que simplesmente afirmam que Caríbides era o nome do redemoinho no estreito. Este redemoinho, no entanto, só pode afetar pequenos navios em condições climáticas extremas, não os poderosos navios gregos daquela época. Kirenkroin. Na Escócia, uma criatura aterrorizante conhecida como Kirenkroin adorava aterrorizar suas vítimas antes de consumi-las com uma mordida. A criatura tem uma forma típica de dragão de água ou serpente, que é cruel e aterrorizante, mas usa sua habilidade de mudar de forma para se transformar em um peixe aparentemente inofensivo, quando nesta forma não é maior que a palma da mão humana. Quando os pescadores pegavam o Kirenkroin em sua forma de peixe pequeno, ele repentinamente se transformava de volta em seu estado aterrorizante original e engolia o pescador inteiro. Finfolk. Finfolk são conhecidos na mitologia celta como um terrível grupo de feiticeiros parecidos com os sereias. Esses seres alternam seu tempo entre um paraíso subaquático e uma colônia em terra firme. Eles eram frequentemente conhecidos por tirar vantagem das populações humanas e levar os homens e mulheres mais desejáveis com eles para serem seus cônjuges. Essas pessoas nunca mais foram vistas, embora se pense que elas levaram vidas longas. Gengu, vivendo na costa de Camarões. O Gengu é um exemplo de monstro marinho que parece ter boas intenções. Elas são consideradas sereias muito bonitas, com cabelos extremamente crespos e um sorriso desdentado. Eles vivem tanto nos rios quanto nos mares e são conhecidos por curar doenças e trazer boa sorte aos seus adoradores. Algumas pessoas até acreditam que os Gengu são capazes de se comunicar com o mundo espiritual e transmitir mensagens aos humanos. Kappa. O Kappa é um diabinho da água, conhecido por habitar corpos da água no Japão. Esta terrível criatura era conhecida por ter um corpo humanoide, com força sobre-humana e velocidade assustadora. Eles eram conhecidos por esperar nas margens da água, e às vezes nos banheiros, pela passagem das vítimas. Nesse momento, eles puxavam suas vítimas para a água e as afogavam para roubar seu shiri, a força vital de uma pessoa. As mulheres às vezes conseguiam sobreviver a um ataque Kappa, mas muitas vezes eram abusadas sexualmente pelas feras, porque o Kappa obtinha prazer sexual por poder tocar o shiri. Pensava-se que a única maneira de sobreviver a um ataque Kappa era tirar proveito de seu comportamento estranhamente educado e incrível honestidade. Se alguém visse um Kappa, deveria se curvar em sinal de respeito. O Kappa faria o mesmo, porque era obcecado por polidez, e derramaria a água do copo em sua cabeça. Essa água era a fonte de todo o poder de um Kappa. Sem ela, a criatura era impotente e pode até morrer. Uma pessoa estava então livre para ir, ou poderia optar por reabastecer sua água em troca de uma promessa de que ela e seus parentes nunca mais incomodariam a cidade daquela pessoa. Se o Kappa concordasse com essa promessa, não seria capaz de quebrá-la, e a pessoa e sua família estariam a salvo de futuros ataques. Kraken. O Kraken é um monstro marinho infame que era conhecido por aterrorizar os marinheiros na costa da Noruega. Acreditava-se que essa enorme besta liberava uma substância composta de suas refeições anteriores, semelhante ao chum, na água quando queria se alimentar. Isso faria com que uma quantidade impressionante de peixes migrasse para a área para se alimentar da isca. Quando peixes suficientes se reuniam, o Kraken estendia a mão e engolia todos eles. Depois caía em um sono profundo enquanto digeria a comida.
Quando os marinheiros perceberam pela primeira vez que os peixes eram atraídos para uma área específica em determinados momentos, quando o Kraken estava se alimentando, eles tentavam navegar acima e lançar suas redes para roubar a fonte de alimento do Kraken. Isso perturbou muito o Kraken, fazendo-o afundar os navios e comer os marinheiros. Sempre que um navio tentava roubar comida da fera, ou a incomodava em geral, o Kraken criava um terrível redemoinho e erguia seus tentáculos para fora da água, para virar a embarcação em questão. Às vezes é levantada a hipótese de que o conto do Kraken foi inspirado por avistamentos de lulas gigantes. Isso se deve em parte à descrição da anatomia dessas criaturas, e em parte porque as lulas gigantes são conhecidas por usar métodos de caça semelhantes. Leviatã, um dos monstros marinhos mais famosos, foi trazido à tona pelo cristianismo. Este monstro é o Leviatã, uma das primeiras criaturas a serem criadas por Javé. Leviatã começou como uma criatura gentil que se contentava em vagar pelos mares com seu parceiro. Logo, porém, foi corrompido e se tornou uma criatura que adorava causar caos e destruição. A fim de salvar o mundo, o Senhor foi forçado a destruir a fêmea Leviatã para que eles não pudessem se reproduzir. O Leviatã masculino foi deixado para vagar pelos oceanos e causar o caos. Ele era conhecido por ter muitas habilidades de dragão e por ser impossível de matar. Essa combinação fez dele o monstro mais temido da história. Ele era conhecido por se deliciar em fazer a água ao seu redor ferver em temperaturas intensas, fazendo com que a pele dos marinheiros derretesse lenta e dolorosamente. Pensava-se que ver Leviatã era estar fadado à morte. Sila já foi uma bela mulher que foi perseguida por muitos pretendentes. Um dia Poseidon a avistou e decidiu reivindicá-la para si. Infelizmente, isso fez com que a Anfitrite ficasse com muito ciúme. Anfitrite decidiu envenenar a água da nascente onde Sila adorava se banhar, transformando-a em um monstro terrível. Existem várias versões diferentes do que Sila foi transformada. Algumas dessas interpretações dizem que ela permaneceu uma bela donzela da cintura para cima, mas tinha uma terrível cauda de serpente e 6 cabeças de cachorro em volta da cintura, que procuravam avidamente homens para devorar como parte de sua vingança. Outros relatos dizem que ela foi feita para ser um monstro temível acima da cintura também. Ela é retratada como tendo 4 olhos e 6 pescoços adicionais, cada um com uma terrível cabeça de cachorro que tinha 3 fileiras de dentes de tubarão em suas bocas. Às vezes ela também disse ter 12 pernas de tentáculos e uma cauda de gato. Ela era verdadeiramente aterrorizante para as tripulações que tentavam passar pelo Estreito de Messina. Ela vivia em frente a um monstro de redemoinho chamado Caríbdes, e os marinheiros teriam que escolher com qual monstro eles poderiam se arriscar. Embora muitos tenham optado por passar por seu lado do estreito, eles tiveram que sacrificar 6 homens em suas bocas famintas para fazê-lo. Sirenes. Embora bonitas na aparência, as sereias são alguns dos monstros marinhos mais temidos por causa de sua natureza travessa. Havia 2 formas de sirenes. A primeira era uma mulher com braços e pernas de pássaro e um belo rosto humano. A segunda era uma mulher com um rabo de peixe que também era muito bonita. Essas criaturas eram conhecidas por nadar ou voar por navios que estavam no mar por um período de tempo considerável. Eles se aproveitavam da necessidade de companhia dos homens e do tempo considerável que passavam sem o toque de uma mulher. As sereias cantavam canções tão bonitas que os homens decidiam sair do navio e pular na água para ficar com a adorável donzela. Quando chegaram à água, porém, uma terrível surpresa os esperava. As sereias os arrastavam para um lugar remoto ou para as profundezas do mar e se banqueteavam com sua carne. Umeboso. Talvez o monstro marinho mais aterrorizante da mitologia japonesa seja o terrível Umeboso. Embora muitos monstros aparecessem quando o mar estava tempestuoso ou outras condições perigosas estavam presentes, Umeboso preferia pegar suas vítimas quando menos esperavam. Ao navegar por um mar calmo em um dia com bom tempo, Umeboso repentinamente causava uma tempestade que surgia do nada e criava ondas que balançavam os navios e aterrorizavam os passageiros. Então ele se levantaria do mar, uma figura humanoide negra com olhos vazios e um sorriso misterioso. Se alguém falasse com o monstro ou o ofendesse de alguma forma, o Umeboso viraria o navio e reivindicaria as almas dos marinheiros. No entanto, pensou-se que havia uma saída. Se o Umeboso fosse ofendido por um humano, ele pedia um barril. Em seguida, usaria esse barril para encher o barco com água suficiente para afogá-lo e matar todos os marinheiros a bordo.
No entanto, se uma tripulação inteligente fosse capaz de dar ao homem bozo um barril sem fundo, ele não seria capaz de coletar a água do mar e a tripulação teria pelo menos uma chance de escapar de volta à costa. Vorianoi. Emergindo da mitologia eslava, o Vorianoi era conhecido por ser uma criatura repugnante, que supostamente incorporava o espírito de um homem não batizado. Esta criatura gostava de assumir a forma de um homem irresistivelmente atraente e atrair mulheres para a água onde as afogaria. O Vorianoi nem sempre teve intenções assassinas. Às vezes ele sequestrava mulheres jovens e as forçava a serem suas noivas. Qualquer um dos destinos era terrível, mas às vezes se pensava que viver o resto da vida com tal monstro era um destino pior do que a morte. E aí, o que achou desses monstros? Teria coragem de encarar algum deles? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Até a próxima!